Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bem esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre jejum. Primeira pergunta. Diz-se que a relação sexual foi proibida aos muçulmanos durante o mês do Ramadã. Então, isso é verdade? Sim, é verdade, pois Al-Bara disse: quando o jejum do Ramadã foi revelado, eles não se aproximaram das mulheres durante todo o mês de Ramadã, e os homens estavam se traindo. Então, Deus Todo-Poderoso revelou: Deus sabe que vocês estavam traindo a si mesmos. Então, ele aceitou o seu perdão, narrado por Al-Bukhari, e então a permissão veio mais tarde na noite de jejum. Segunda pergunta. Se um marido teve relações sexuais com a sua esposa e não realizou o ghusl até a chamada da oração para a oração do amanhecer, qual é a decisão sobre o jejum? O jejum é válido, pois segundo Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, disse que o profeta foi quem percebeu o amanhecer do Ramadã sem um sonho, então ele se lavou e jejuou. Terceira pergunta. Qual é a penalidade de uma pessoa que teve essas relações enquanto estivesse jejuando? Será preciso se arrepender e pedir perdão, e será obrigatório compensar depois do mês do Ramadã e seguir sua expiação. Quarta pergunta. Qual é a prova da resposta anterior? Um homem veio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Deus o abençoe e lhe dê paz, e disse: eu morri. O profeta disse: qual é o seu negócio? Ele disse: tive relações sexuais com a minha esposa durante o Ramadã. Então ele respondeu: você pode libertar um escravo? Ele disse: não. Então o profeta respondeu: você pode jejuar 2 meses consecutivos? Ele disse: não. Então o profeta falou: você pode alimentar 60 pessoas pobres? Ele disse: não. Então o profeta disse: sente-se. Então ele se sentou, e o profeta, que a paz e a bênção de Allah esteja com ele, foi trazido com um arak contendo tâmaras. O arak é um grande pedaço de tâmaras. E ele disse: pegue isso e dê como esmola. Ele disse então: quem é mais pobre do que nós? O profeta, que a paz e a bênção esteja com ele, riu até que seus molares se tornassem visíveis e disse: alimente então seus filhos com ele. Pergunta número 5. Se é possível esclarecimentos adicionais em penitência. A expiação pelo jejum é em 3 etapas, em ordem. Primeiro, libertar o escravo. Quem não o encontrar, então deve jejuar por 2 meses consecutivos. Se não puder, então deve alimentar 60 pobres. Pergunta 6. A expiação está no teste em fazê-lo ou no pedido. A expiação é conforme o combinado e é obrigatória e não olha para a condição do perpetuador. Por um lado, se ele é rico, então a alimentação tem precedência sobre o jejum, então devemos aderir ao arranjo. 7ª pergunta. É necessário jejuar na idade adulta em dias consecutivos? Sim, e isso é entendido de seu ditado. Então você pode jejuar por 2 meses consecutivos, a menos que ele seja incapaz de jejuar com uma desculpa que o torne permissível para não jejuar, como por exemplo uma doença que impeça o seguidor de jejuar. 8ª pergunta. Se ele jejuar por 2 meses consecutivos, é considerado número ou a lua nova? Ibn Qumada disse: é permitido que o jejum de 2 meses comece no início do mês durante ele, e você não sabe sobre essa diferença de opinião. Se começar no primeiro mês e no intervalo de 2 meses com as luas novas, basta-lhe completa e incompletamente por unanimidade. 9ª pergunta. Se uma pessoa começa a jejuar consecutivamente, então ela tem uma desculpa, doença, menstruação, o que ela deve fazer? Ele se abstém de jejuar devido à desculpa e então completa o jejum novamente depois que terminar. 10ª pergunta. Quem não puder, por motivo legítimo, fazer o jejum para expiação, como poderá alimentar-se? Não há nada de errado de se alimentar 60 pobres junto ou separadamente. E é mais correto não especificar uma quantidade para alimentar, pois o que se pretende é satisfazê-los. Pergunta 11. Se ele expia alimentando, ele precisa de 60 pobres? Sim,
O profeta acrescentou a alimentação, que é a fonte de alimentação de 60 pobres. Então, isso não estaria presente no direito de quem alimentou 6 pobres durante 10 dias, por exemplo. Pergunta 12. Qual é o critério para a capacidade de jejuar para quem é obrigado a expiar por conta das relações sexuais durante o dia do mês do Ramadã? A questão do poder é entre o jejuador e Deus Todo-Poderoso. Então, quem sabe que tem poder não é suficiente para passar do jejum para a alimentação. E devemos perguntar para quem fez tal ação: você não jejuou no mês do Ramadã? Você também deve jejuar por 2 meses consecutivos como expiação pelo que aconteceu com você. Pergunta 13. Aquele que não pode fazer nada em expiação, o que deve fazer? Tudo é renunciado a ele e não há expiação para ele. Pergunta 14. A expiação da decisão por relações sexuais inclui a esposa? É obrigatório que ela jejue se seu marido tiver relações sexuais com ela durante o dia do Ramadã com o seu consentimento. Então, sua decisão é a mesma e sua expiação e penalidade é a mesma. Pergunta 15. O jejum da esposa a invalida se o marido a coagiu? Isso não invalida o jejum dela, porque ele o fez sob coação. Então, o efeito do ato foi dispensado a ela e pode completar o seu jejum. Ao contrário de seu marido, que receberá a penalidade e também o castigo de Allah Todo-Poderoso. Espero que todos tenham entendido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.